Olá pessoal, a região norte do Brasil. Falando agora sobre a população e suas características da região norte do Brasil, nós possuímos 45,2% de área territorial do Brasil e apenas 8,4% da população nacional em 2017, possuindo então 17,9 milhões de habitantes, tendo uma média de 4,5 habitantes por quilômetro quadrado, a menor do país. A maioria vive em cidades, 78%, concentrado principalmente nas cidades de Manaus, Belém e Macapá, ao longo dos principais rios, onde ainda são importantes vias de locomoção da região, desde o século XVI até hoje. As áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado são chamadas de vazios demográficos, e nós encontramos no interior da floresta amazônica, na parte chamada intocada, onde a gente vê comunidades chamadas de extrativistas e pequenos agricultores. Também verificamos comunidades indígenas, como povos da floresta. As atividades são ligadas à extração de borracha, castanha, óleos vegetais, caça e pesca, mas são atividades não predatórias, ou seja, ligadas à agricultura de subsistência. Há grande miscigenação entre a população do norte do Brasil, onde a gente verifica essa miscigenação entre indígenas e brancos, cerca de 64,2%, chamada de população parda ou população de mestiços, enquanto a gente verifica apenas 4,4% de população amarela ou indígena. Falando sobre os povos indígenas da Amazônia, o Censo Demográfico do IBGE de 2010 catalogou a população indígena no quantitativo de 433.363 habitantes, tendo a sua maioria vivendo em terras indígenas declaradas pelo governo federal para seu usufruto exclusivo, ou seja, protegidas por lei. Infelizmente, essa proteção muitas vezes é desrespeitada por invasões que provocam mortes e conflitos entre madeireiros ilegais, mineradores, entre outros. São, então, mais de 240 povos vivendo na Amazônia, que representam muitas diferenças entre si, como, por exemplo, diferentes línguas, organização social e política, rituais, mitos, habitações, entre outros. Para os povos indígenas, os seres humanos estão sempre interagindo com a natureza e que a natureza jamais deverá ser degradada. Ela apenas é utilizada para o próprio autossustento, ou seja, desse modo, os indígenas têm consciência ambiental, onde desenvolvem formas de manejo dos recursos naturais. Entre os povos indígenas, os mais numerosos hoje em dia são os Ticuna, os Macuxi e os Yanomami. Existem ainda indígenas isolados, onde pouco se sabe a respeito deles. Aí você deve estar se perguntando, e os tupi-guaranis? Estão com a presença no litoral brasileiro, onde o litoral é amplamente ocupado e explorado desde o Brasil Império. Atualmente, os povos tupis eles estão reduzidos a cerca de 3.000 ou menos indivíduos. Quanto ao desenvolvimento sustentável na floresta amazônica, atualmente muitas pessoas concordam na exploração econômica da região, porém sem afetar o equilíbrio ecológico.
Há, portanto, uma necessidade de se gerar emprego e renda para a população local, através de propostas partindo de um desenvolvimento sustentável, isto é, proposta que utilizem recursos atuais sem comprometer as futuras gerações. Porém, essas medidas efetivamente ainda beneficiam uma parcela muito pequena da população. Agora, falando sobre o manejo florestal. Como ele funciona? É um conjunto de medidas utilizadas para que a exploração econômica da floresta seja feita de forma sustentável. A extração de madeira deve ser realizada respeitando o desenvolvimento das árvores menores, onde estas não devem ser mexidas, assegurando uma exploração contínua e a permanência da biodiversidade. Esta atividade precisa ser legalizada, o que significa pagar os tributos e respeitar os direitos trabalhistas, além, é claro, do meio ambiente. O manejo florestal é obrigatório por lei desde 1993 e as empresas que o praticam recebem um selo verde emitido pelo FSC Brasil, como está aqui nesta foto. FSC, Forest Stewardship Council, ou seja, Conselho de Manejo Florestal. Ele é uma organização não governamental criada lá na Alemanha com representação aqui no Brasil. Este selo é cada vez mais exigido pelos países importadores. As madeireiras que possuem o selo verde comercializam produtos retirados das florestas de forma ambientalmente correta. No Brasil, o manejo florestal é, especialmente a partir de 2002, controlado pelo Instituto Nacional de Metrologia, chamado INMetro. Com isso, o consumidor pode optar por um produto que não degrada o meio ambiente. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.